Olá! Vamos continuar a leitura do capítulo 11, Deus ou o Ego. Vamos continuar a seção 5, a dinâmica do ego. Parágrafo 7. O ego sempre ataca em nome da separação. Acreditando que tem poder para fazer isso, não faz nenhuma outra coisa, porque a sua meta de autonomia não é nenhuma outra coisa. O ego é totalmente confuso acerca da realidade, mas não perde de vista a meta que tem. Ele é muito mais vigilante do que tu, porque está perfeitamente certo do seu propósito. Tu estás confuso porque não reconheces o teu. O ego é o pensamento de separação. Por isso, o ataque é a condição dele. Ele vê duas pessoas, sempre dualidade. Ele vê o ataque em tudo. Ele sempre terá um outro ao qual se comparar, o qual pode julgar, atacar. E esta é a sua meta, e ele está muito certo desta meta, que é a divisão da mente, que acarreta automaticamente o medo e a culpa. Nós, como estamos além deste pensamento de separação, nós estamos confusos da nossa meta, do nosso propósito. Enquanto não reconhecemos que a nossa meta e nosso propósito é o retorno à nossa unidade real, ainda estaremos bastante confusos com esta ideia de separação. 8. Tens que reconhecer que a última coisa que o ego deseja que tu te des conta é que tens medo dele, pois se o ego pudesse fazer surgir medo, isso diminuiria a tua independência e enfraqueceria o teu poder. No entanto, a sua única justificativa para a tua aliança é que ele pode te dar poder. Sem essa crença, tu não o escutarias em absoluto. Como é possível, então, que a sua existência continue se reconheces que, ao aceitá-lo, estás te fazendo pequeno e te privando do poder? O ego, o pensamento de separação, é o mestre do engano. Ele nos convence de que teremos poder através da separação, porque eu serei maior e melhor do que os meus irmãos. Por isso, ele nos quer como aliados, porque nós damos vida à separação. Somos nós que escolhemos dar realidade a esse pensamento. E na realidade, quando estamos associados ao pensamento de separação, nos fazemos pequenos e somos privados do nosso real poder, porque o ego não tem poder. O ego é um pensamento de ilusão e o poder que parece que temos é ilusório e não o nosso poder real. 9. O ego pode fazer e de fato permite que tu te consideres arrogante, descrente, frívolo, distante, emocionalmente superficial, rude, alienado e até mesmo desesperado, mas não realmente medroso. Minimizar o medo, mas não desfazê-lo, é o esforço constante do ego e é, na verdade, uma técnica na qual ele, de fato, é muito engenhoso. Como pode ele pregar a separação sem mantê-la através do medo e tu o escutarias se reconhecesses que é isso o que ele está fazendo? O medo é a primeira característica do pensamento de separação. Mas aqui ele toma muitas formas para que ele possa ser escondido e não visto. Nós fomos tão enganados por este pensamento que vivemos em um medo constante e atribuímos esse medo ao medo de Deus, mas na realidade é o medo deste sistema separado, deste Deus separado que pune a gente. Muitas vezes temos medo de mudar os nossos pensamentos sobre aquilo que nos ensinaram sobre Deus, por medo de castigo,
pois Deus irá me castigar se eu não pensar como fui acostumado a pensar. E essa é uma das maiores armadilhas que caímos para não mudarmos o nosso sistema de crenças e continuarmos dominados por esse medo, mas sem perceber que esse medo vem justamente de mantermos a ideia de separação na nossa mente. 10. O teu reconhecimento de que qualquer coisa que pareça estar te separando de Deus é apenas medo, seja qual for a forma que assuma e independentemente de como o ego queira que tu o vivencies, é, portanto, a ameaça básica do ego. O seu sonho de autonomia é balançado em seus fundamentos com essa consciência, pois, embora possas conviver com uma ideia falsa de independência, não vais aceitar o custo do medo se o reconheceres. Entretanto, esse é o custo, e o ego não pode minimizá-lo. Se não vês o amor, não estás vendo a ti mesmo, e tens que ter medo da irrealidade, porque negaste a ti mesmo. Acreditando que tiveste sucesso ao agredir a verdade, estás acreditando que o ataque tem poder. Muito simplesmente, então, vieste a ter medo de ti mesmo, e ninguém quer achar aquilo que acredita que iria destruí-lo. O que nos separa de Deus é somente o medo, e o medo vem dessa ideia de separação. Na verdade, Deus é puro amor, e amor é unidade perfeita. E se não estamos vendo com amor, não vemos nós mesmos como nós somos realmente. E substituímos a realidade pela ilusão. E agora acreditamos que o ataque tem poder. Então, nosso costume agora é atacar o nosso próximo, atacar o que está fora, dizendo que eu sou assim, porque algo fora acontece e me deixa assim. 11. Se a meta de autonomia do ego pudesse ser realizada, o propósito de Deus poderia ser derrotado, e isso é impossível. Só aprendendo o que é o medo, podes finalmente aprender a distinguir o possível do impossível e o falso do verdadeiro. De acordo com o ensinamento do ego, a sua meta pode ser realizada e o propósito de Deus não. De acordo com o ensinamento do Espírito Santo, só o propósito de Deus pode ser realizado e já está realizado. O medo vem da ideia de separação, portanto, é ilusório, porque a autonomia do ego é impossível de ser realizada, porque nós nunca nos separamos do nosso Pai. E quando entendemos que o medo não é real, fica fácil discernir a verdade das ilusões. O Espírito Santo nos ensina que só o propósito de Deus pode ser realizado, porque só o propósito de Deus é real. Nada real foi ameaçado. 12. Deus é tão dependente de ti quanto tu dependes dele, porque a sua autonomia abrange a tua e é, portanto, incompleta sem ela. Tu só podes estabelecer a tua autonomia identificando-te com ele e cumprindo a tua função, assim como ela existe na verdade. O ego acredita que realizar a sua meta é felicidade, mas te é dado conhecer que a função de Deus é a tua e que a felicidade não pode ser achada à parte da vontade conjunta de ambos. Reconhece apenas que a meta do ego, que tens perseguido tão diligentemente, te trouxe apenas medo e passa a ser difícil afirmar que medo é felicidade. Sustentado pelo medo, isso é o que o ego quer que acredites. No entanto, o Filho de Deus não é insano e não pode acreditar nisso. Deixa que ele apenas reconheça isso e não irá aceitá-lo, pois só o insano escolheria o medo em lugar do amor, e só o insano poderia acreditar que se pode ganhar o amor através do ataque. Mas os sãos reconhecem que só o ataque poderia produzir medo, do qual
O amor de Deus os protege completamente. Nós só precisamos reconhecer que a meta do ego que nós até hoje fomos condicionados a acreditar somente nos trouxe o medo. E por medo nós agimos na dualidade. Até mesmo quando temos felicidade no mundo, na separação, nós temos medo de perder essa felicidade, porque toda felicidade no mundo é passageira, é ilusória. Somente o insano escolhe o medo em lugar do amor. E não há amor quando há ataque. O ataque comprova a divisão e o amor de Deus promove a unidade. Que nós sejamos sãos para podermos escolher o amor de Deus ao invés do ataque. E logo estaremos juntos para continuarmos a leitura desta sessão.